A paz do Senhor, jovens, classe Daniel da nossa congregação Ebenezer, tudo bem com vocês? Aos demais também que estarão visualizando essa aula, nós também os cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Paz seja com todos vocês, viu? Estamos aqui, irmãos, trabalhando a lição de número 5 da revista dos nossos jovens. Vocês estão estranhando? Não estão vendo o Luiz Carlos aqui, nosso irmão, que é o instrutor da classe Daniel. Nosso irmão nos incumbiu dessa tarefa nessa lição de número 5 especificamente, e ele estará retornando nas demais lições. O irmão conta com as orações de cada um de nós, Luiz Carlos. Deus é contigo aí. Em breve nós estaremos novamente assistindo às suas aulas. Lição de número 5, irmãos, ele vai falar sobre a recompensa aos pescadores de homens, revista dos nossos jovens. O versículo que ela estará trabalhando está em Mateus, capítulo 4, versículo 19. Você está com a sua Bíblia aí, jovem? Vamos acompanhar a leitura. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos ver que esse chamado aí, que sabemos que foi Jesus que fez ali, a 2 homens, e posteriormente a mais 2 ele os chamou. Esse chamado ele veio através de uma promessa, né, de que Jesus faria deles pescadores de homens. Vamos ver que essa promessa ela não ficou restrita somente a essas 4 pessoas. Ela se estendeu à sua igreja, ou seja, a cada um de nós somos alvos dessa promessa que Jesus fez de nos fazer pescadores de homem. Nós vemos aí que é um processo de capacitação, né? Venha após mim, disse Jesus, e eu vos farei pescadores de homem. Ele vai nos transformar, ele vai nos ensinar, ele vai nos moldar a sermos pescadores de homem. Então nós já sabemos com quem temos que aprender a ser pescadores de homens, a sermos evangelizadores. Jesus estava ali junto ao mar da Galileia, e Pedro e André, que estavam ali pescando, eles receberam esse chamado, e vejam que Jesus trabalhou justamente o ofício deles, né, para poder se comunicar até eles. Vejam que o nosso Senhor, ele tem os seus métodos de comunicação a cada um de nós. Ele fala de acordo com a nossa realidade, de uma forma que nós venhamos entender o chamado. Então, o chamado de Jesus, ele não é nada complicado de se entender. Ele não é nada complexo. É uma mensagem clara e objetiva, né, que o nosso Senhor tem para comunicar com cada um de nós. Mais à frente, ele encontra Tiago e João. O que esses homens têm em comum é justamente esse ofício. Mais à frente, eles caminharam com Jesus, passaram a caminhar com Jesus, e ao longo da lição a gente vai ver como isso chegou até a igreja. Os objetivos da lição são os seguintes: entender que a promessa de ganhar almas é responsabilidade de todo cristão. A lição vai demonstrar isso ao longo do seu desenvolvimento. Compreender que o amor pelas almas é a essência da igreja. Aprender que Deus nos dá estratégias para viver essa promessa na íntegra. Vamos ver então, irmãos, como se deu aí esse chamado primeiramente. Como eu disse, Jesus estava ali, iniciando o seu ministério, recrutando os seus discípulos, os seus aprendizes, aquelas pessoas que iriam caminhar com ele e aprender com ele, através de seus ensinamentos, através das suas ações, através de suas atitudes, através de seus posicionamentos perante as pessoas que estavam ali em volta dele. E ao longo dessa caminhada ele encontra com esses homens na situação que eu já aqui descrevi para vocês. Eles estavam pescando, eles estavam em seus ofícios. E quando ele chama esses homens, eles não pensam, não ficam em dúvida, eles atendem o chamado imediatamente. Vamos ler Mateus capítulo 4, vamos ler o versículo 18, 19, 20 e 21 e 22 também.
18. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Foi o texto que a gente leu do versículo do dia. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Vejam, versículo 20, qual foi a reação de Pedro e André após o chamado de Jesus? Deixaram logo as redes. E o 22, qual foi a reação de João e Tiago? Olha que o pai deles estava ali por perto, hein? Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Calma, eles não abandonaram, né? Não negligenciaram. Eles atenderam a um chamado de uma forma responsável, mas não titubearam. Eles imediatamente entenderam aquele chamado e seguiram a Jesus. Quando a gente pensa demais, quando recebe um chamado de Deus na nossa vida, a gente corre o risco de titubear e perder a oportunidade que Deus nos está dando. E, por outro lado, a gente acaba dando oportunidade para que a gente acabe ouvindo, né, outras situações que possam nos afastar da presença de Deus. Então, irmãos, o chamado de Deus ele é firme, ele é seguro. Que nós venhamos crer, usar nossa fé quando recebermos esse chamado em nossa vida. E esse chamado que ele deu aqui é um chamado que a gente vai verificar a todos nós. Nós não devemos recusar. É um chamado irresistível a cada um de nós. Agora, o que será que levou esses homens a atenderem esse chamado sem pensar duas vezes, né? Sem que houvessem ali espaço para dúvida, para incertezas, e eles viessem questionar esse chamado? Pois eles não questionaram, eles seguiram imediatamente. A nossa lição ela trabalha em cima daquilo que Jesus ele transparecia para as pessoas. Eles deixaram os afazeres imediatamente, aí a gente já está indo para o tópico 1.2, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como está lá em João 14, versículo 6. Ora, Jesus é o caminho de excelência, é o caminho certo. É o caminho que vai levar a um lugar firme, a um lugar seguro, que é a vida eterna. Jesus ele falava a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Jesus não havia erro, não havia incerteza. Aquilo que Jesus fazia era aquilo que Jesus praticava. Por isso que muitos olhavam a Jesus e diziam que ele falava com autoridade. Falar com autoridade é você falar aquilo e praticar aquilo que você fala. Não é somente ficar no campo da teoria, mas também no campo da prática. A teoria e a prática, elas se casam naquela pessoa que tem autoridade no que fala. E também creram que Jesus daria a vida. Jesus certa vez falou que ele é a ressurreição e a vida. Então, eles creram e seguiram a Jesus, porque Jesus tinha essas características, Jesus tinha essas prerrogativas, né? Porque ele era a única pessoa ali que falava as coisas e que realmente praticava. Infelizmente, a religião, na época, havia se corrompido muito. Os líderes, os sacerdotes, os escribas, eles não falavam com autoridade, eles enganavam as pessoas, eles não tinham a credibilidade junto às pessoas. E Jesus veio com toda essa autoridade, com toda essa credibilidade. Jesus realizou diversas obras que faziam as pessoas olharem e confirmarem que ele era aquilo que ele estava falando. Tópico 2, ele já vai falar sobre essa transição entre a promessa feita àqueles homens e a promessa hoje na igreja. Bem,
Aqueles homens, como nós sabemos, caminharam com Jesus durante seu ministério terreno de cerca de 3 anos e meio. Ora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus reafirmou o mandamento aos seus discípulos, que é de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando Jesus fala pescadores de homens e trabalha ali a realidade daqueles homens que ele fez o chamado, que eram pescadores de peixes, Jesus, usando essa figura de linguagem, essa metáfora, ele acaba ali comunicando o seu objetivo de transformar aqueles homens em discípulos e, depois de capacitá-los, enviá-los a ganhar almas. Pescadores de homens vêm com esse sentido de evangelizar, ganhar pessoas, mas ganhar para quê? Ganhar para o reino dos céus. O seu ministério, Jesus pregou o reino dos céus. Pregou arrependimento, pregou conversão das almas. E Jesus atraiu almas para que elas viessem aceitar, receber a salvação através de sua obra. E aqueles discípulos aprenderam isso. Então, logo depois da sua morte, ressurreição e ascensão, os discípulos entenderam isso com uma maior amplitude, pois Jesus fez uma outra promessa, que foi a descida do Espírito Santo. E o objetivo da descida do Espírito Santo ali, naquelas vidas, era justamente para que eles viessem ser testemunhas de Cristo. Testemunhas diante de outras pessoas, para que as outras pessoas viessem crer em Jesus e recebê-lo como o único e suficiente Salvador. O versículo que trata disso está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento, então, do Espírito Santo, ele objetivava justamente isso, para que as pessoas viessem ser testemunhas de Cristo e alcançassem as outras vidas que ainda não haviam tido um encontro com Jesus, um encontro pessoal, um encontro que cada um de nós experimentou. Não é isso, jovem? Então, essa promessa, você vê que ela vem se estendendo dos discípulos até a igreja, até alcançar a igreja. Então, um objetivo desse batismo com o Espírito Santo é justamente você ser testemunha, você ser revestido de poder para pregar o Evangelho, né? Então, irmãos, uma outra questão também que a nossa lição aborda, já sabendo então que essa promessa que foi feita àqueles 4 homens, elas também são promessas para cada um de nós, já entendemos isso. E agora a gente vai ver como a igreja tem enfrentado dificuldades nessa tarefa de pregar o Evangelho. A lição de número 4, ela vem falando sobre a importância das missões. Vem falando também sobre as dificuldades que se encontram em pregar o Evangelho em muitos lugares. Os discípulos mesmo, ali no início, logo após a ascensão de Jesus, enfrentaram bastante resistência, bastante dificuldade de pregar o Evangelho. Ali se iniciaram os primeiros cristãos, eles tiveram que enfrentar uma resistência dos religiosos, dos seus contemporâneos, religiosos que não aceitavam o Evangelho de Cristo, não viam com bons olhos por vários motivos que não vamos detalhar aqui, mas o que é importante a gente entender é que a pregação do Evangelho ela tem enfrentado resistência desde o seu início. Então não é novidade hoje nós depararmos com países em que é muito difícil você pregar o Evangelho, seja por motivo cultural, devido aos costumes serem diferentes, sejam por motivos políticos, devido a governos autoritários, governos que proíbem oficialmente até a pregação do Evangelho, a atuação de cristãos, seja por motivos religiosos também, por países serem de predominância religiosa de outra religião diferente do cristianismo, que
por algum motivo, encare o cristianismo como uma ameaça à sua coexistência. Então, devido a esses fatores, o Evangelho tem enfrentado dificuldades. A lição ela aborda sobre a janela 1040. Quem trabalha com missões, quem está acostumado a lidar com missões, cultos missionários, estudos, né, da missiologia, está familiarizado com esse termo, janela 1040. Janela 1040 está baseada ali na latitude e na longitude do globo terrestre, uma região ali próxima à linha do Equador, que pega toda ela, né, todo o globo, em que tem em comum ali os lugares onde o evangelho tem maior dificuldade de ser pregado, de ser propagado, né? Sejam por esses motivos que eu já falei, políticos, motivos religiosos, motivos culturais, ou até também, né, faltou mencionar também a questão econômica, países muito pobres também, há uma grande dificuldade na pregação do Evangelho, mas são lugares bastante carentes da palavra de Deus. Então a lição ela vem falando sobre essas dificuldades, e que eu vou chamar aqui, para efeito didático, de dificuldades externas. Então essas dificuldades elas não estão ali no controle da igreja. A igreja não tem como controlar isso. Ela vai se deparar com essas questões, com esses obstáculos que se colocam diante dela na pregação do evangelho. Mas existem os fatores também, que eu vou chamar também para efeito didático, de dificuldades internas que a igreja enfrenta dentro dela mesma, e que a gente gostaria de compartilhar com vocês aqui. A introdução ela diz que a igreja, se a igreja tem tido outras prioridades acima desta, que é pregar o evangelho, ela não pode ser chamada de igreja. Então você vê que essa introdução ela nos dá um ganchinho para a gente trabalhar em relação às dificuldades internas da igreja. Como eu disse, esse termo eu estou usando aqui só para efeito didático. Ora, você acha que a igreja não tem dificuldade de pregar o evangelho em países democráticos, em países abertos, em países com, digamos, uma cultura aberta, que recebe, né, todo tipo de crença, que não tem barreira através de leis, né, através de ações governamentais, ações políticas, ações econômicas? Você acha que a igreja não tem dificuldade? Tem sim. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso para que a gente venha despertar. A igreja, como um órgão, um organismo, ela precisa também estar atenta a essas dificuldades que ela tem enfrentado na pregação do Evangelho. Que dificuldades seriam essas? É ela não colocar como prioridade justamente o alcance das almas que estão carentes, que estão sedentas de ouvir a palavra de Deus, de serem discipuladas. Então essas prioridades que ela tem colocado muitas das vezes na frente desse objetivo de ganhar as almas, têm sido obstáculos, têm sido verdadeiros empecilhos para que a igreja venha desempenhar com plenitude e desfrutar dessa promessa. Afinal de contas, é uma promessa, né, de Deus. Mas para que essa promessa se realize, precisamos fazer o que Cristo falou. Vinde após mim, Cristo na frente e a igreja seguindo ali a sua direção. Que dificuldades seriam essas? Vamos falar uma delas, por exemplo. A igreja tem colocado, muitas das vezes, festividades, eventos, campanhas, movimentos como prioridade, em que a centralidade desses eventos não tem sido ganhar as almas. Mas você vai me dizer, a festividade ela atrai muita gente. Uma campanha ela atrai muita gente.
Um evento atrai muita gente. A gente chama um cantor famoso, de repente vai atrair um monte de gente. Só que tem um detalhe: a igreja tem que ter como alvo ganhar as almas, não somente chamar elas para dentro daquele estabelecimento, para dentro do templo ou para aquele aglomerado. Não agora, né? Não agora aglomerado nesse momento que a gente está aqui defendendo o isolamento social, mas numa condição normal, né? A gente está falando aqui numa condição normal, sem epidemia, sem nada disso, tá? Fique claro. Mas o que acontece? A pregação central deve ser Cristo, deve ser sua obra salvífica. E a gente sabe que muitas das vezes não é tema desses eventos. Então, o que eu quero dizer? A gente acaba se ocupando, a igreja acaba se atarefando, se ocupando de muitas coisas, quando que, se der um tempinho, a gente faz evangelismo. A gente encaixa o evangelismo aqui, faz uma horinha de evangelismo. Essa tarefa, esse id, essa promessa que Cristo fez, é uma promessa muito ampla, é uma promessa muito profunda. Ela exige uma energia de cada um de nós, um empenho de cada um de nós, que vai além de um evangelismo pontual. Ela deve ser a prioridade. As almas que vão ser atraídas para essas atividades da igreja, elas precisam ser alcançadas com a pregação do Evangelho. E isso exige cuidado, isso exige atenção, isso exige empatia. Não é um mero convite, não é uma mera formalidade. Eu não estou dizendo aqui para a igreja deixar de fazer essas atividades. Elas são importantes, elas fazem parte do cotidiano. O que eu quero dizer aqui é que elas não devem ter primazia, elas não devem ter preferência diante da pregação do Evangelho, diante do objetivo de alcançar as almas. Esse deve ser o objetivo principal. Ele deve prevalecer, ele deve ter preferência diante das outras atividades. O problema é que a gente acaba gastando a nossa energia, a maior parte dela, em muitos casos que a gente verifica, né, a gente vê por aí, em essas atividades, né, especificamente, quando que a gente deve se concentrar mais, despender a nossa energia nas atividades que são prioritárias da igreja, que são justamente ganhar a alma e adorar o Senhor. Beleza. É isso, irmãos, que a gente precisa se conscientizar, né? Que a gente tem que ter essa responsabilidade, esse compromisso com a pregação do Evangelho. Então fica essa mensagem de hoje, através da nossa lição de número 5. Espero que vocês tenham alcançado o nosso objetivo aqui, que é justamente trabalhar essa responsabilidade que todos nós temos, que é de ganhar almas, que nós venhamos aprender com Cristo como se ganha alma. Afinal, Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso líder, é Ele quem nos guia nessa tarefa. Independente se você tem alguma timidez para poder lidar com as pessoas, alguma dificuldade, né? Mas como nós somos discípulos, estamos aqui para aprender e para fazermos a nossa parte. Pregar o Evangelho, você prega também com o teu testemunho, você prega com as suas ações, você prega ajudando as obras missionárias, o que é importante também, através dos teus recursos, dependendo da tua capacidade. Então, há muitas formas de pregar o Evangelho. Não é somente saindo na rua, entregando um folheto, que é uma atitude também muito importante. Mas existem várias formas de se pregar, de se ir até as almas. Ok, jovens? Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Foi uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. A próxima lição, ela vai falar aqui sobre a promessa, né? Agora temos luz. Vamos entender aqui a questão da promessa que recebemos, que foi a luz do mundo, o nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
continuem tendo um excelente trimestre. Que Deus abençoe. Amém.